Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo esse maravilhoso vídeo. Eu sou a Laís e eu vou falar um pouquinho sobre tipos de telha, também na matéria de tecnologia das construções 1. Vamos lá, eu escolhi 3 tipos de telha. Eu vou falar da fibra vegetal, da PET e da termoacústica, que eu achei muito interessante e também muito sustentável para o quesito que eu gosto de trabalhar, né? Que eu gosto de ver essas coisas mais voltadas para a sustentabilidade. A primeira delas, que eu achei muito interessante, é a fibra vegetal, que ela é feita a partir de, respeitando o meio ambiente, óbvio, a partir de fibras de madeira, de eucalipto, de pinho, ou de fibras naturais de sisal, coco e bananeira. A instalação dela eu coloquei aqui algumas etapas, né? Mas tem um videozinho que eu vou passar depois mostrando bonitinho, que foi bem desenhadinho. Mas uma coisa que vocês têm que ter em mente é que todas as telhas, a maioria delas pelo menos, que são voltadas mais para o aspecto sustentável, elas têm uma especificação de inclinação que deve ser seguida de acordo com o fabricante. Nesse caso aqui, eu peguei o passo a passo da on-the-line do processo de instalação deles. Então aqui eles recomendam a quantidade aqui de 27%, o que significa que a cada 1 metro você sobe 27 centímetros. É isso, é assim que você vai instalar essa inclinação, que você vai ver essa inclinação da telha, beleza? Quando ela não é respeitada, a gente perde a garantia desse produto, entendeu? Então é por isso que você tem que ver, de acordo com o fabricante, qual que é a inclinação recomendada e qual que é o máximo, qual que é o mínimo de inclinação desejada ou permitida de acordo com o fabricante. Aqui a gente colocou os espaçamentos, né, de acordo com eles. O espaçamento de ripões e caibros, eles têm uma quantidade mínima ali. Eles têm esse tamanho aqui fixo de 2,5 por 5, no caso dos ripões, né, e os caibros de 5 por 6. Mas cada pedaço de telha de fibra vegetal tem que ser apoiada por no mínimo 5 ripões, ok? A distância existente entre os ripões deve ser de 46 centímetros, de acordo com o fabricante, ok? Entre os seus eixos e de 1 metro entre os eixos desses caibros. A primeira telha vai ser posicionada bem na parte inferior, bem no canto mesmo, do telhado, usando o fio de prumo e deixando 5 centímetros do balanço de beiral. Tipo assim, tem o beiral, tem os outros 5 centímetros ali para pingadeira e tudo mais. O posicionamento da segunda telha, ela vai ser cortada na metade e ela deve ser colocada em cima da primeira e a terceira vai ser do lado esquerdo da primeira telha, ok? Para evitar erros e tudo mais. A questão de sobreposição, a gente tem que ver sempre, para aumentar a durabilidade também do produto, a gente tem que ver a quantidade de vento na região. Esse tipo de instalação de telha vai ser com base no vento. A gente vai instalar essa sobreposição ao contrário da direção do vento, para poder ter uma vida útil maior dessa telha, ok? Deixa eu tirar o somzinho, né? Mas aqui ele mostra, tipo assim, bem desenhadinho, se vocês quiserem ver o vídeo depois, ele é bem curtinho, mas ele mostra aqui ó, a dimensão do caibro, a dimensão do ripão, bem bonitinho mesmo. Aqui ele fala mais ou menos da distância, ó, de como funciona o processo de inclinação, ó. Você vai ver a cada 1 metro, ele vai subir 27 centímetros, cada 1 metro, mais 27 centímetros, e assim vai indo, entendeu? Pra gente ver essa inclinação aqui. Daí ele vai vendo aqui, ó, o ripão, nesse caso, essa fabricante, ela recomendou que coloque um ripão bem no canto, bem na parte superior da instalação da telha, tipo, bem na parte superior, pra poder fixar essa telha, ok? Aí, ó, ele mostra o desenho de como vai ficar, aonde que tem que parafusar e tudo mais. Bem ao contrário da direção do vento. Aqui a distância certinha deles. E como é colocada a telha, ok? Ela é bem resistente, tá? Ela tem uma ótima durabilidade também. 7 centímetros. E é basicamente isso. Ele vai parafusar. Tem que colocar os 18. Eles recomendam colocar 18, tá? Pregos aqui. Pregos não, né? Parafusos, né? De fixação. São 18 durante a telha inteira. Ok? Aqui tá o desenho bonitinho. Ops. Aumentando a durabilidade da telha contra o vento, ok? Aqui tá mostrando... Nossa, é bem realmente detalhado. Então, se vocês quiserem ver para ter mais detalhes e tudo mais, é só vocês darem uma olhada, ok?
Aqui eu vou falar basicamente das vantagens desse tipo de telha, que é a segurança e durabilidade. Essa telha aguenta cargas enormes, 90 quilos por metro quadrado, é muita coisa. E ela não trinca quando cai, tipo assim, alguém jogou a telha no chão. Ela não vai trincar, ela não vai quebrar com facilidade, por exemplo, como seria uma telha de barro, por exemplo, tá? Ela é prática, tá? Ela é flexível e mais leve, de acordo com algumas telhas convencionais, né, quando comparado a umas telhas convencionais, e possui fácil transporte, manuseio e instalação. Conforto e economia, ela tem um ótimo isolamento térmico e acústico, mesmo que ela não seja o seu principal objetivo, né? Ela também se dá muito bem nesse quesito. Dá para reduzir também o custo de energia elétrica, principalmente quando tá calor. A gente pode reduzir o uso de ar-condicionado ou reduzir o uso de ventiladores, por exemplo, porque o ambiente ele fica um pouquinho mais frio. A desvantagem é a instalação, porque deve ser feita por profissionais. Vocês vão ver que a maioria desses tipos de telha, que são voltados aí para o quesito sustentável, ou que tem alguma qualidade ali específica dela, precisam ser instalados por especialistas, tá? Então a gente tem esse custinho aí, um pouquinho a mais, porque é feita por especialistas. Tem que respeitar a inclinação, de acordo com o fabricante. Aqui a média, mais ou menos, é de 15, mas tem cada especificação por fabricante, então você tem que ver de acordo com o fabricante. E a qualidade, tá? A durabilidade e tal, vem tudo especificadinho junto ao fabricante. Vai, querido. Aqui a gente vai falar agora sobre o segundo tipo de telha, que é a telha PET, beleza? A telha PET, ela é criada a partir de garrafas PET, então ela é reutilizável. No caso, ela reutiliza as garrafas PET para criar esse tipo de telha, que também é muito resistente e é muito benéfica para o meio ambiente. Por quê? Porque a gente está tirando esse poluente, a gente está tirando esse material que fica ali há sei lá quantos anos, 400 anos em decomposição, que não decompõe, porque ele não para de decompor. Então a gente vai tirar isso aí, a gente vai reaproveitar, a gente vai poder utilizar por muito mais tempo também, tá? Não emite também gases poluentes na atmosfera durante a sua fabricação. Aqui eu vou mostrar basicamente, é bem curtinho o vídeo, como é a instalação desse tipo de telha. Aqui ele começa normalmente pelo canto inferior direito, tá? E vai indo nesse sentido aqui assim, encaixando uma por uma. E depois ela é fixada na parte de trás, ó. Com esses fixadores, né? Eu não sei falar o nome. Mas você junta eles e prende todas as telhas para ela poder não sair do lugar. É assim que fixa a telha. Ela fica bem certinho, bonitinho. E ela é muito leve, então a gente tem o barateamento do custo de suporte, tipo, de construção. A gente não tem um acabamento muito refinado, muito robusto para aguentar uma telha um pouquinho mais pesada, porque a telha em si, ela já é leve. Quais são as vantagens? Ela é ecológica, né? Porque a gente mistura é uma mistura de resinas poliméricas e carbonato de cálcio, que é o PET. Então a gente está reutilizando esse material, tirando esse material nocivo que não decompõe nunca do meio ambiente, utilizando a nosso favor. Economia produtiva, a gente economiza o petróleo, né, que é um recurso não renovável. E economia de energia no processo produtivo, tá? Resistência térmica, esse tipo de telha tolera muito a temperatura. Ao contrário, né, da telha cerâmica, que aguenta ali 50 graus, essa que aguenta até 85, então é muita resistência térmica, por exemplo. Durabilidade e leveza, elas são muito duráveis, elas são muito difíceis de amassar ou trincar, algo do tipo. E elas são muito leves também por conta do material, que já é leve. A resistência é a mesma das produzidas com barro e são até 8 vezes mais leves, o que barateia também o custo. Elas podem ser um pouquinho mais caras? São um pouquinho mais caras, mas elas barateiam o custo de suporte, de infraestrutura para poder segurar essa telha. Quais são as desvantagens da instalação? Normalmente vocês vão ver que essas desvantagens são as mesmas que apareceu lá na fibra vegetal, porque é o mesmo tipo de telha sustentável, então elas precisam ser instaladas por profissionais que sabem o que estão fazendo para não fazer besteira, ok? A inclinação também deve ser acompanhada de acordo com o fabricante, a qualidade e o preço. Aqui no caso, o que influencia bastante é o preço, que tem alto valor no começo. Por exemplo, você vai comprar essa telha, ela tem um alto custo, mas o custo-benefício é muito bom. Por quê? Porque você tem ali a economia em outros quesitos que antes você não tinha, o que você gastava, por exemplo, com o madeiramento para poder segurar a telha de barro.
entende? Agora eu vou falar sobre o terceiro tipo de telha, que é a telha termoacústica. Qual que é o objetivo dela? Exatamente, isolar termicamente e acusticamente. Exatamente, você vai ter um ótimo isolamento acústico e térmico na sua construção. Como que são feitas essas telhas? Elas também são conhecidas como telhas sanduíche. Por quê? Porque elas são feitas com duas camadas, as duas de aço ou alumínio, depende também da fabricação. Mas no meio ela vai ter ou um EPS, que é o famoso isopor, ou o PU, que é também um poliuretano, que também é usado para quesitos de isolamento térmico e acústico. O melhor deles é o poliuretano, mas ele também é um pouquinho mais caro. Então depende ali se você realmente precisa de muita excelência no isolamento. Se você não precisar tanto assim, o EPS, no caso do isopor, já é suficiente, beleza? Cria um produto novo, dotado de grande rigidez, de alta resistência térmica e de grande isolamento a ruídos externos. Aqui eu coloquei um textão, mas vai mostrar um videozinho, né, mostrando sobre essa instalação. Nesse caso, o tipo de inclinação preferível para esse tipo de telha é de 5% até 57%, o que significa que a cada 1 metro você sobe 5 centímetros ou a cada 1 metro você sobe 57 centímetros. Isso é o máximo, 57, e o mínimo é 5. Beleza? Aqui você vai fazer o mesmo esquema das outras, que você vai parafusar com parafusos brocantes de costuras nas sobreposições da onda de cada telha. Então vocês vão ver as ondas e vão parafusar ali, normalmente na onda maior, tá? Normalmente, dependendo do fabricante, lógico, mas a maioria das vezes é na onda maior, na onda mais alta, assim. A cada parafuso de costura deve ser aplicado uma distância de 50 centímetros, então você vai pegar o comprimento da telha e vai aplicando 50 centímetros. Para fixar a telha na terça, você também aplica parafuso, você vai lá e parafusa nas terças. Mas isso aqui eu vou mostrar depois, num videozinho bem bonitinho. É esse vídeo aqui. O cara, ele mostra mais ou menos, depois vocês podem ver esse vídeo também, é muito bom. O cara, ele explica certinho como funciona esse quesito de instalação. Mas aqui ele normalmente usa esse suportezinho, que é esse trapezoidal, né? Que dependendo do tipo de telha, a gente tem um valor, né? E vocês usam isso pra apoiar a telha e furar nos lugares certinhos. Mas ele vai mostrar aqui mais pra frente, ó. Ele coloca aqui, vê a parte onde aqui tá a telha apoiada, você vai perfurar esse lugar. Aqui vai mostrar ele perfurando, eu acho. Deixa eu ver se... perfurou agora. Pra você fixar depois, você tira isso aí, que é o molde, né? Depois você vai lá e só encaixa. Por quê? Porque eles estão fazendo isso na onda maior. Lógico, aí aqui ele tá mostrando, ó, de 50 centímetros, ele vai parafusando, né? Vai fazendo esses buraquinhos para poder fazer fixação nas terças. Daí ele fala sobre isolamento e tal, sobre essa parte de cuidado com relação à água e tudo mais. Então é bem interessante mesmo. Nossa, quando eu vi o vídeo eu achei bem interessante, se vocês quiserem ver. É muito bom, se você quiser, tipo, mais detalhadinho tudo que ele tá falando. Mas é basicamente isso. Aqui ele colocou a cara, né, tal, bonitinho. Aqui tá tudo instaladinho, certinho. A telha, o telhado, né, a telha. Aí, ó, ele coloca esse parafuso aqui em cima, ó. É esse parafuso que fica aqui em cima, que normalmente o pessoal fala pra colocar em cima. Mas também tem um outro jeito de instalar, que é aqui embaixo, ó, nessa parte aqui, ó, que é um pouquinho menor, que é bem embaixo, assim. Porque ela tá realmente rente à parte de suporte, onde a telha tá sendo apoiada. Então ela tá rente, então ela vai ter uma fixação melhor do que nessa parte de cima. Dependendo do fabricante, mas a maioria deles fala para colocar aqui. Tanto pela questão de acúmulo de água, porque aqui ele não vai ter realmente acúmulo de água, aqui provavelmente tenha. E daí pode, por conta de ser aço, metal, pode acabar corroendo. Mas também é muito bom. Depende do tipo de fabricante, mas isso aí vai de acordo com o fabricante, como eu falei. Mas é isso, gente. Quais são as vantagens? Gente, é uma telha termoacústica. Qual que é a vantagem dela? Ser ótima no isolamento térmico e no isolamento acústico, né?
Ela não absorve a temperatura, o que facilita a diminuição do aquecimento ambiental, né, principalmente nos cômodos. E é uma economia de 40% na energia elétrica, como eu falei, do uso do ar-condicionado, do uso do ventilador. Quando está muito quente ou quando está no ambiente assim um pouquinho mais quente e fechado, que não tem tanta ventilação. Isolamento acústico, tá? É um isolante ótimo, porque ele reduz significativamente os ruídos externos. Você pode até ganhar desempenho, principalmente quando você está numa empresa que você tem essas influências externas. Colocando esse isolante, no caso dessa telha termoacústica, você não tem essa influência externa, então você acaba ganhando no desempenho dos funcionários, das pessoas, no ganho produtivo dessas pessoas. E ela é sustentável e durável. Por quê? Porque ela tem todos os materiais que são recicláveis e ela possui uma vida útil excelente de 50 anos. É muito tempo. Quais são as desvantagens? Como eu já falei, a gente tem um alto investimento, tá? Essa telha, ela tem um custo maior, porque ela tem umas características assim mais específicas, ela tem um ótimo isolamento térmico e acústico. Se você precisar disso, você vai ter que investir nisso, porque ela tem esses ótimos benefícios com a sua compra, tá? E a instalação que tem que ser feita por profissionais. Lógico, a inclinação a gente já falou, que normalmente todas essas telhas, elas têm esse quesito de ver com o fabricante, ver as determinações que são estabelecidas lá nas definições, então você tem que sempre estar atento a isso. Aqui são as referências que eu usei para fazer a pesquisa, e é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado. Por favor, vejam os vídeos, são muito bons, principalmente desse cara aqui, ó. Porque ele falou muito bem sobre essa instalação, sobre como funciona. Então, eu recomendo muito vocês a irem atrás disso. Eu achei muito interessante esse conteúdo e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima! Tchau!